Quando uma obra cinematográfica dá muito certo, ao passar dos anos, você fica se perguntando o porquê alguém teria a coragem de arriscar sua pele em fazer um remake. E foi exatamente essa sensação que eu tive lá em meados de 2014, quando eu vi o anúncio em um site especializado de que Poltergeist teria um remake. O diretor Gil Keenan, ainda com Sam Raimi na produção, anunciaram que iriam sim mexer no clássico escrito por Steven Spielberg. Confesso que logo de cara eu fiquei preocupado, pois além do filme ser um dos ícones do gênero de terror, eu cresci assistindo toda a franquia. E foi exatamente essa outra pergunta que eu me fiz. Se a gente assiste esse filme toda hora e já assistimos tantas outras vezes, até na sessão da tarde, com inúmeros cortes que chegou a passar, para que fazer essa história de novo, ainda que adaptada a tempos modernos? É essa adaptação a tempos modernos que eu ouso em dizer que foi uma das grandes falhas do filme. Mas isso e um pouco mais nós vamos conversar aqui ao longo do vídeo, pois eu gostaria de fazer uma pequena pausa, claro, para convidar você que ainda não está inscrito aqui no canal Telamix. Poxa vida, meu amigo, minha amiga, faça a partir de agora, pois fique sabendo que aqui neste conteúdo eu não falo só a respeito de filmes e seriados, e sim tem outros conteúdos, como por exemplo a própria série Vídeo Mistério, que tem a calhar com o tema desse vídeo de hoje, inclusive, onde eu trago contos fantasmagóricos, acontecimentos ufológicos inexplicados do melhor estilo Arquivo X e outras histórias de arrepiar. Assim também como sobra tempo da gente fofocar a respeito da vida dos famosos, especialmente aqueles caras lá em Hollywood que todo dia aprontam, não é mesmo? Então se inscreva a partir de agora. Bom, corria o ano de 2014, como eu disse para vocês, quando eu vi o anúncio do filme que seria lançado em forma de remake em 21 de maio de 2015. Eu lembro que eu fui assistir numa cabine de imprensa com a pulga atrás da orelha, não, com as duas pulgas, uma atrás da orelha, imediatamente preocupado. Logo no começo do filme, eu comecei a me perguntar, será que eu sou muito chato ou já estou vendo que a coisa ela não dá certo logo de cara? O filme é exatamente uma cópia do clássico de 1982, se apoiando no personagem da icônica Caroline, interpretada em sua primeira versão pela Haden O'Rourke, também que ficou muito conhecida por sua morte prematura, cujo essa nós temos 2 vídeos já aqui no canal comentando a respeito dessa fatalidade da atriz, que virou até lenda urbana lá nos estúdios de Hollywood, mas isso eu vou deixar para que vocês vejam depois nos links que eu vou deixar no final desse vídeo. E é absolutamente a mesma história, a família que se muda para uma nova casa, onde estranhos eventos começam a acontecer, e eles vão buscar alguns paranormais para resolverem a coisa, mas de uma maneira moderna, aparece até drone na parada. Eu lembro que quando eu vi isso, eu falei, não, agora acabou. O drone que os caras trouxeram e mandam lá para outra dimensão para resgatar a menina, aí eu parei deliberadamente. O filme, quando você começa a assistir, sobretudo quem cresceu como eu, acredito talvez como você também que está me assistindo nesse momento, assistindo ao tradicional, ao primeiro, eu até considero que o filme 2 e 3 são bem fraquinhos em referência ao primeiro, pois eu lembro que eu já assisti lá no meio dos anos 80 na televisão, com a minha mãe, eu lembro na sala, era bem pequeno, a cada cena que se desenhava todo aquele terror, você era pego de surpresa.
e ver exatamente a ousadia na época que o Tobe Hooper, juntamente com o Steven Spielberg, que foi o autor do filme, tiveram a coragem de trazer ali para uma época ainda quando todo mundo só estava acostumado com Drácula, lobisomem, aqueles filmes de terror que até King Kong dava medo na época, mas não. Ali era uma história nua e crua que poderia acontecer com qualquer família de classe média, cuja essa não tinha conhecimento que estava morando, ou tinha se mudado, melhor dizendo, para uma casa que tinha abrigado um cemitério indígena ainda por cima e cheio de maldições. Esse recheio faz com que a história seja consistente e traga você para dentro do filme cada vez mais. E hoje em dia você até dispensa comentários de efeitos especiais que, claro, eram rudimentares para ela. Haja visto que nós estávamos ainda no ano de 1981 na época, mas isso te atrai. Ok, chega com esse remake de 2015. Não tem absolutamente nada de novo na história. Você começa a assisti-lo e já sabe o que vai acontecer lá no final da parada toda. É como se você tirasse uma xerox do primeiro filme e desse alguns traços a mais ali com a modernidade que nós temos hoje em dia e não teve absolutamente nada. O filme ele não tem nenhum efeito surpresa, ele não tem nada que te tire da cadeira. Haja visto até que eu conheci na época algumas pessoas, os mais jovens, claro que eu, que chegaram a dizer que preferiam o filme do James Wan, Invocação do Mal. Não que não seja bom, sobretudo o primeiro, mas que acabaram subjugando o poder que tem esse filme de Poltergeist, que ele traz esse impressionismo para as pessoas que gostam do gênero, ser subjugado, como foi, é claro, dessa forma. E o reflexo disso esteve claramente na bilheteria do filme. Um filme que, para os padrões de hoje, é considerado um prejuízo enorme ter arrecadado 95 milhões de dólares, sendo que o orçamento dele foi 350 milhões. Absolutamente ele não se pagou, ele deu prejuízo 2 vezes, quase 3 vezes mais. Você pode estar falando assim, 95 milhões, Luiz. Claro, 95 pila no meu bolso, no seu, é uma baita de uma grana. Mas você imaginar que os caras gastaram 300 e lá vai cacetada e ganharam isso, foi um prejuízo geral. Eu acho que até o Sam Raimi queimou o filme pra caramba. E o diretor aqui, esse Jill Keenan, não vi ele emplacar em mais nenhum filme. Acho que quando esse cara chega com um projeto embaixo do braço, esse cara aí que teve a ideia mirabolante de fazer o remake de Poltergeist, de fazer aquela porcaria ainda, desiste, esquece do cara. Vai fazer filme pro streaming, para preencher plataforma e por aí vai. O fato é, meus amigos, é que antes de eu encerrar, eu gostaria de deixar uma opinião a qual eu emprego sempre quando nós falamos de remake. Se foi bom, não mexe naquilo. Aquilo virou praticamente uma obra-prima. Não mexe. Se os caras tivessem pego aqui este Poltergeist, de repente para fazer algo novo, talvez até teriam tido mais sucesso. Não novo ao ponto de inovar a história em 100%. Mas de repente você pega ali, faz uma homenagem para Helen O'Rourke, dizendo que ela foi a garota que viveu aquele tempo, papapá, e que tinham pessoas que eram subordinadas a ela hoje, familiares, que decidiram investigar o local, o que aconteceu, eram aquelas coisas. Você podia até pegar aquela ondinha
que eles até tentaram pegar no filme, também ficou absolutamente horrível, de atividade paranormal, né, colocar umas câmeras lá, tal, um grupo de caça-fantasmas da internet que de repente ouviu falar daquilo que aconteceu em 1980 lá na casa e foi lá para conferir. Olha aí, são diversas ideias que você poderia ter. Por exemplo, Poltergeist Rising, né? Poltergeist ressurge. Pô, não, mas eles quiseram fazer algo preguiçoso, pensando que iam ganhar dinheiro com isso, e foi um baita de um prejuízo. Ainda bem que não foi no meu bolso, que eu já não tenho. É isso, meus caros. Agradeço para quem assistiu o nosso vídeo até agora, feito com muito carinho. Esse debate de cinema eu gosto de fazer quase diariamente aqui, sempre estou inventando alguma coisa. E é exatamente por isso que eu gostaria de reforçar aquele convite para que você possa se inscrever no canal e deixe aqui também sua opinião e sugestão para os próximos vídeos. Um grande abraço e até breve.